Em relação ao que foi dito pelos representantes do Ministério Público, do que diz respeito à questão da assinatura do TAC, né, que o TAC não é uma obrigação do sindicato assinar, que, na verdade, o sindicato teria aí a faculdade de assiná-lo ou não. É importante dizer que a forma abrupta, quando ele é colocado, ele se assemelha a uma coação irresistível. É essa a realidade que nós vivemos, dado a força que o Ministério Público exerce nessa matéria. Outra questão que é importante ser colocada também é que nós temos denúncias em relação a empresas, há uma prática de empresas em relação aos direitos dos trabalhadores, e nós temos a recusa do Ministério Público do que diz respeito a matérias que dizem a respeito de questões patrimoniais. O Ministério Público, por meio de uma resolução interna, diz, olha, são matérias de cunho patrimonial, logo não são matérias difusas ou coletivas, não há interesse do Ministério Público atuar nessas matérias, e a gente tem isso a cada dia, a recusa em torno das nossas denúncias. Diferente, porém, quando uma denúncia única e exclusiva de um trabalhador descontente, seja a motivação que for, que é apresentada ao Ministério Público, no mesmo momento se ergue-se uma barreira da convocação do sindicato para firmar um TAC. Então, essas questões me parecem de uma discussão ampla, inclusive sobre a tal autonomia funcional, né, a autonomia funcional efetivamente, mas que ela tem alguns critérios de buscar atuar muito mais firmemente naquelas questões relacionadas a uma denúncia de contribuição contra o sindicato, e, de outra parte, olha, a matéria não é de cunho difuso ou coletivo e, portanto, não há interesse do Ministério Público em atuar. Queria deixar só duas perguntas, apesar do tempo estar acabando, mas de forma muito rápida, aos procuradores. Se vocês entendem que quando o Ministério Público busca, através dos TACs, estabelecer percentual de contribuição, estabelecer número de diretores, de dirigentes sindicais dentro das eleições, se o Ministério Público não está extrapolando a sua atividade, no sentido de buscar legislar uma matéria que está aberta, que está lá garantida a autonomia sindical, que deve ser efetivamente decidido pela Assembleia daquela categoria. E a segunda pergunta veio da fala do representante do Ministério Público, que diz que os sindicatos deveriam se organizar e criar regras mínimas, porque talvez isso afastaria ou minimizaria a ação do Ministério Público em torno das denúncias. Se também, da mesma forma, o Ministério Público não poderia buscar padronizar a sua atuação frente ao disparate que nós vivemos, em alguns momentos de TAC firmado, com a novação de um novo procurador, ou por qualquer motivo que seja, aquilo é visto de forma equivocada e que deve ser trocado. Também nos assusta a questão de um ofício, uma distância de 100 quilômetros, onde um procurador tem uma posição e outro totalmente adversa daquela. Então, se não seria possível também o Ministério Público, através das organizações e dos conselhos internos, estabelecer uma regulamentação que pudesse padronizar a atuação, a fim de ter um maior equilíbrio da atuação do Ministério Público frente à organização sindical. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo.